Quem foi John Bunyan? John Bunyan nasceu em novembro de 1628 em Harrow, na Inglaterra, e foi batizado numa paróquia em Elston no final daquele mesmo ano. Sua família morava em Elston, um vilarejo situado a cerca de 2 quilômetros a sudeste de Bedford. Seu pai foi um caldeeiro e funileiro que viajava pelas cidades consertando frigideiras e panelas. Apesar da vida difícil, ele desfrutava de pequenos prazeres. Como muitos jovens de sua época, Bunyan gostava de participar de diversos jogos em sua vizinhança, de dançar e também apreciar música. Com relação à sua leitura de livros, podemos citar a Bíblia ou O Livro dos Mártires, de John Foxe. O ano de 1644 foi crítico para ele. Sua mãe faleceu em junho e um mês depois sua querida irmã também morreu. Em agosto, seu pai casou-se novamente, um acontecimento muito doloroso para o jovem Bunyan. Em novembro, quando completou 16 anos, Bunyan entrou para o exército a fim de lutar a Guerra Civil, que teve início em agosto de 1642. Provavelmente sentiu-se feliz por sair de casa. Não está claro se Bunyan lutou com os monarquistas ou com o exército parlamentar, mas provavelmente foi pelo último. Muitas imagens militares em seus livros foram colhidas durante seus 3 anos no exército. Um incidente interessante em sua carreira militar lhe causou grande impressão. No cerco de Leicester, um amigo pediu permissão para trocar de posição com Bunyan. Durante a batalha, aquele jovem foi atingido na cabeça e morreu. Bunyan experimentou vários livramentos na infância, mas este acontecimento o convenceu de que Deus tinha um propósito especial para ele cumprir, embora ainda não fosse cristão. Ao voltar para Elston, Bunyan trabalhou como funileiro e prosseguiu em sua vida de pecado. Eu tinha alguns parceiros que amaldiçoavam, juravam, mentiam e blasfemavam o santo nome de Deus. Assim escreveu posteriormente. Não há qualquer evidência de que ele era alcoólatra ou imoral, apesar de ter descrito estes anos como muito sombrios. Bunyan casou-se em 1649. Sua esposa era tão pobre quanto ele, mas de família cristã. Ela trouxera consigo 2 livros religiosos, The Plain Man's Pathway to Heaven, que quer dizer A Jornada do Homem Comum ao Céu, e outro que, traduzido, significa A Prática da Piedade. Algumas vezes lia estes livros com ela, Bunyan escreveu, mas apesar disto, não me tornei um convertido. Entretanto, ele procurava uma reforma em sua vida, por isso começou a frequentar a igreja de Bedford, da qual John era o pastor. Nos 3 anos seguintes, Bunyan lutou contra o pecado e com Deus. Ele queria escapar do inferno, mas gostava de seus pecados e encontrava dificuldade em abandoná-los. Certo domingo, quando jogava Tipcat, ouviu uma voz interior que lhe dizia: "Queres deixar os pecados e ir para o céu? Ou prefere continuar pecando e ir para o inferno?" Ele ficou momentaneamente surpreso, mas decidiu continuar jogando. Afinal de contas, se fosse mesmo para o inferno, poderia ainda desfrutar das melhores coisas do mundo. Certo dia, enquanto trabalhava em Bedford, viu um grupo de senhoras pobres sentadas ao sol, conversando. Curioso para saber sobre o que conversavam, aproximou-se para descobrir. "Ouvi, mas não entendi", confessou mais tarde. "Elas estavam longe de meu alcance. Elas conversavam sobre algo como um novo nascimento, a obra de Deus no coração e como tinham se convertido de seus miseráveis estados." Ao escutar o que diziam, uma profunda convicção apossou-se de seu coração e passou a lutar desesperadamente para agradar a Deus. Interessou-se pela igreja e teve respeito pelos ministros, pelo vestuário diferente e pelos cultos. Com um temor quase supersticioso, seu nome, seus trajes e sua obra eram tão intoxicantes e encantadoras, escreveu mais tarde.
As pessoas notaram essa transformação radical e se perguntavam quanto tempo ele duraria. Certo dia, o pastor pregou sobre guardar o sábado, um duro golpe à nova autoimagem de Bunyan, e esse foi o fim de sua transformação pessoal, até então. Ele voltou à cidade e os seus jogos favoritos, e ao mesmo tempo tentava calar a voz interior. Certo dia, estava à frente à vitrine de uma loja do vizinho, xingando e praguejando como costumava fazer, quando a dona da casa repreendeu-o abertamente. O fato de essa senhora não ter a recuperação muito lisonjeira fez que as palavras dela atormentassem sua consciência. Novamente ele resolveu melhorar e foi bem sucedido por um tempo. Estava orgulhoso de minha santidade, assim escreveu posteriormente. Mas não sentia paz ou alegria no coração. Quanto mais tentava uma reforma exterior, mais miserável se sentia interiormente. É claro que muitas dessas experiências repercutiram no caminho, de uma forma ou de outra, dentro de O Peregrino. Deus usou o ministério e a amizade que ele desenvolveu com o pastor John Gifford para trazê-lo ao lugar de segurança, como seu filho. Bunyan foi batizado por Gifford em 1653, tornando-se membro da igreja de Bedford. A conversão a Deus não é tão fácil e suave como alguns homens gostariam de acreditar, escreveu. Tudo que foi descrito em O Peregrino confirma este fato. Em 1654 ou 1655, a família Bunyan, nessa época ela tinha 2 filhos e 2 filhas, mudou-se para Bedford e ela tornou-se mais ativa na igreja. No entanto, em 1655 foi outro ano crítico para ele. Sua esposa e o pastor Gifford morreram. Naquele mesmo ano, os membros da igreja o incentivaram a começar a pregar, e em pouco tempo foi reconhecido que a mão de Deus estava sobre este simples funileiro. Em 1656, Bunyan publicou seu primeiro livro, escrito e traduzido como Desvendando Algumas Verdades do Evangelho. Foi o primeiro de 60 livros publicados, contudo, o mais famoso foi O Peregrino. Em maio de 1660, a comunidade britânica teve seu fim e o rei Charles II reassumiu o trono. O princípio, o rei deu evidências de que cooperaria com todas as religiões na Inglaterra, mas em pouco tempo sua política mudou e ele começou a agir contra a igreja independente, favorecendo a igreja estabelecida. Em 12 de novembro de 1660, Bunyan foi pregar numa cidade distante a cerca de 20 quilômetros de Bedford. Ele foi alertado de que corria risco de ser preso, e no dia seguinte realmente o foi. Preso e colocado na cadeia da cidade, a despeito da súplica da esposa e dos amigos, permaneceu preso por 12 anos. Bunyan não se tornou um prisioneiro abandonado na masmorra, pois ele teve certa liberdade e, ocasionalmente, recebia permissão para visitar sua família. Durante sua permanência na prisão, estudou a Bíblia, escreveu livros, tentou ministrar aos outros prisioneiros e trabalhou com tecidos, os quais vendia para sustentar a família. Ele escreveu 11 livros durante esse período, incluindo o autobiográfico Graça Abundante. Em 1670, a igreja de Bedford o convidou para ser o seu pastor, e ao ser libertado da prisão em 1672, este chamado foi confirmado. Em 9 de maio de 1672, Bunyan recebeu licença para pregar. Em 13 de setembro, foi oficialmente perdoado. No entanto, em 1675, a declaração de indulgência foi revogada e Bunyan voltou à prisão por 6 meses. Provavelmente finalizou O Peregrino durante esta época. O livro recebeu permissão de publicação em 18 de fevereiro de 1678. Nathaniel Ponder, de Londres, foi o editor e o livro teve sucesso imediato, com 3 edições seguidas no primeiro ano. Finalmente, ao sair da cadeia, Bunyan continuou com as pregações e o ministério pastoral, e as bênçãos divinas sobre ele pairavam de maneira peculiar. Ele atraía multidões onde pregava. O povo comum o ouvia com alegria. Em agosto de 1688, ao viajar a cavalo para Londres, enfrentou uma tempestade e adoeceu. Ele pregou sem
último sermão em 19 de agosto e morreu no dia 31 do mesmo mês. John Bunyan foi sepultado em Burnhill Fields, um cemitério para dissidentes, localizado em frente à Capela de Wesley, na cidade de City Hall, Londres. John Bunyan escreveu o livro chamado O Peregrino, que foi um dos livros mais publicados de todos os tempos, retratando um caminho a ser trilhado de santificação e do conhecimento do verdadeiro Deus.